Agronomia. Fala Agronomia, tudo bom? Bem-vindos a mais um Rotina Monstro. E hoje com um grande amigo aqui, o Anderson Cunha, que vai dar uma aula para a gente com uma novidade. É o primeiro profissional que vai falar sobre biológico também. Mas não só isso, a carreira dele é muito completa e vocês vão ver que tem muita coisa para a gente compartilhar com vocês em relação aos desafios da vida profissional. Anderson, obrigado pela participação e seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni. É uma honra estar aqui com você. Grande amigo, nos conhecemos já faz 9, 10 anos, mais ou menos, quando a gente se conheceu. Muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando um pouco da história e do que a gente tem feito ao longo da carreira. Tamo junto, meu amigo. Pessoal, o Anderson ele formou na Universidade Católica Dom Bosco, a UCDB, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2008. Vou falar aqui o histórico dele para a gente poder entrar na nossa conversa e vocês compreenderem mais os desafios. Ele começou como AT de tratamento de semente em Rondonópolis, pelo Syngenta. Depois foi para uma revenda em São Gabriel do Oeste. Ali aconteceu vários desafios, né, Anderson? E ele seguiu como AT novamente, mas de semente de milho, pela Syngenta em Campo Novo dos Parecis. Depois teve uma alteração no projeto, ele foi para o Goiás, onde ele conheceu uma revenda, se tornou consultor dessa revenda, da AgroSim, que a gente já teve convidados aqui. Na sequência, ele virou RTV da Farroupilha, e a Farroupilha teve uma mudança. Ele passou a ser RC da Lallemand, que adquiriu essa empresa. E hoje ele é empreendedor, dono de revenda da Inova Agro. 14 anos de carreira aí, com muita resiliência aí ao longo desses anos aí. Como é que começou a sua história no agro? O que foi o motivo que fez você escolher a agronomia? Bom, eu sou de uma família de pecuaristas, né? O meu pai, meus avós são tradicionais na pecuária, né? Mas no ramo da agricultura não tinha ninguém, né? Eu já tinha plantado um arroz no passado, que é o normal que às vezes o pessoal já fez, né? Para abrir uma área, colocava um arroz, depois entrava com a pastagem, né? Então, assim, já estava meio, mas eu nunca gostei da pecuária. Gostava da fazenda, gostava de estar em contato ali com o meio, mas não gostava do animal, né? Então, meu irmão, meus primos, todos aquela paixão pelo gado, né? Acordava cedo para ir mexer com leiteria, apartar o gado, fazer, e aquilo ali não me atraía. Na verdade, a hora que ligava um trator, eu ia por cima do trator, né? Então, eu ficava o dia inteiro andando de trator com os caras, ia abrir uma área, eu ia junto, fazer um açude, a gente estava lá, então eu gostava de maquinário, né? Então, o tempo foi passando, né? E essa paixão continuou ainda, né? Mas mais voltado sempre para o lado da agricultura, né? E vindo a cidades onde a pecuária é muito forte, que é Camapuã, Mato Grosso do Sul, né? Era considerado, acho que ainda até hoje, né? A cidade do Nelore de qualidade, do bezerro de qualidade. Então, o pessoal todo ali é voltado em cima da pecuária, né? E eu fui o primeiro da família aí ao contrário disso, né? Meu primo já fazia veterinário, o outro também fazia zootecnia, e eu fui para o lado da agronomia. Então, sempre gostei dessa parte da agronomia. Entrei na faculdade. Estava ligado no campo, mas você teve um lado diferente. Um lado diferente, não era um lado que a família às vezes queria, né? Que o pai ou o avô sempre almeja, né? Mas já tem muita gente indo para esse lado aí, né? Deixa eu ir para o outro lado tentar aqui. Então, fiz agronomia em 2000, entrei em 2004, formei em 2008, né? Lá na Universidade de Dom Bosco, em Campo Grande. E aí, acho que fica a dica, assim, para a galera que teve muitos aprendizados, que hoje, se eu fizesse essa faculdade hoje novamente, eu faria completamente diferente. Primeiro que a gente entra muito novo, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Então, com 17 anos, Novo pra caramba. A cabeça da gente está em outro mundo, né? Em outra sintonia, parece que a gente vive em outra realidade, né? Então, acabei, num começo, assim, tinha a faculdade, tinha uma estrutura, tem até hoje uma estrutura muito boa, né? Para a gente fazendo escola, nas coisas, mas eu aproveitava muito pouco, porque adolescente, né? O negócio era sala de aula, tomava aquele tereré, depois saía nos intervalos, né? Acabava não dedicando 100% ao negócio. E o tempo foi passando, nos estágios, na época de que a gente poderia fazer um estágio, o que eu fazia? Eu ia para a fazenda dos parentes, né? Então, acabava ficando envolvido na pecuária e não na agricultura. Mas achando que, por estar inserido no meio do rural, achei que isso daí facilitaria a minha vida quando eu formasse.
E quando eu fiz o estágio obrigatório, eu sempre quis o comercial, sempre gostei, né? Já tinha vendido algumas coisas, na época da adolescência eu trabalhei com vendas e tal. Sempre pensei em ir para o comercial, mas eu achava que o mercado era muito fácil. O Mas na mercado. faculdade você teve alguma influência para o comercial ou não? Não, na verdade, na faculdade foi a necessidade mesmo, né? De poder se manter a gente Aham. vendendo o que tinha, né? Então, aparecia de tudo para se vender. Ah, ajuda a vender um celular, ajuda a vender uma casa, ajuda a vender um terreno, tudo que ajudava a vender. E na comissão a gente estava ali, né? A gente gostou sempre de se comunicava muito bem, né? Eu sempre gostei muito desse negócio comercial. Mas e aí, Uhum. tá, o negócio tá tão fácil, né? Eu acho que depois que eu terminar a faculdade aqui, eu vou logo inserir numa revenda, alguma coisa, né? Surgiu a época do estágio obrigatório. E aí que eu falo que acho que todo mundo tem que pensar bem o que quer da vida, né? No estágio obrigatório, acho que é primordial você já ir para aquilo que você realmente almeja trabalhar no futuro, né? Eu, como eu estava meio desligado, vamos dizer assim, né? Eu peguei, vou trabalhar numa fazenda, porque na fazenda eu vou aprender de tudo. Eu vou aprender a dinâmica do plantio, a dinâmica de uma pulverização, Uhum. né? Não vou chegar a pegar a colheita, porque não vai dar, mas pelo menos essa dinâmica do plantio ali eu vou pegar e vou ter uma bagagem boa, né? Porque na época a gente tinha muita teoria, 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 e não vivia muita prática, né? Então eu quis ir para a fazenda e falei, não, vou vivenciar um plantio de soja e ver realmente como que é. Só que sempre pensando no comercial, né? Nunca pensando na fazenda, né? Falei assim, isso aqui é só para ganhar uma experiência. Então, formei, e como eu tinha meu currículo, nenhuma experiência comercial, e sim só dentro de fazenda, né? Nas minhas férias, e acabava indo para a fazenda dos parentes. E aí foi o grande detalhe, por isso que eu demorei muito tempo, né? Eu formei em dezembro de 2008, e Uhum. eu já estava distribuindo currículo para toda a cidade. Peguei um amigo, hoje a gente até mora próximo aqui, a gente saiu de carro, ele tinha um bug vermelho, a gente saiu naquele bug em Campo Grande, lá distribuindo currículo para todo lado. E Não, você conseguiu achar em Campo Grande sua primeira oportunidade ou teve que dar um passo mais longe? não, então, deixei currículo em Campo Grande, tudo que você imaginar. Comecei primeiro nas revendas que a gente sabia que era do agro, não foi aparecendo. Aí eu já comecei para aquelas revendas de semente de pastagem, né? Porque Campo Grande também é uma capital ali Sim. à pecuária, né? Já fui pensando na pastagem, né? Porque eu falei assim, bom, já não está aparecendo na soja, já vou para o outro lado, desempregado não dá para ficar, né? Passou 1, 2, 3 meses, nada, os amigos já começando a se encaixar, né? Fui para Barça, o outro vou para Unicamp, o outro eu vou para não sei aonde, o outro tô indo para Mato Grosso e eu nada, né? E aí começa a bater aquele desespero, né? Você já 4 Uhum. e não aparece nada, aí você já começa a fazer, será que eu vou fazer uma pós? Você acha que meu currículo é tão fraco que eu já tenho que estudar mais um pouco para realocar no trabalho? Uma vez eu conversei com um amigo, e aí eu falei para ele, falei, olha, eu estou pensando em fazer uma pós que faz 5 meses que eu não arrumo um emprego, acho que a pós vai me ajudar. Ele falou, olha, Anderson, eu também quero fazer uma pós, mas primeiro eu preciso trabalhar. Eu falei assim, Primeiro tem que ganhar dinheiro. tem que trabalhar, ganhar dinheiro para depois a gente começar a aperfeiçoar. E aquilo soou dentro da minha cabeça, falei, tem razão, eu preciso achar alguma coisa primeiro. Mas não consegui nada, João. Aí no desespero, voltei, retornei para a cidade dos meus pais lá, porque eu precisava fazer alguma coisa, arrumei um estágio, na verdade, um meio estágio com um técnico agrícola conhecido da família, que ele fazia georreferenciamento de área. Então ele Ó. precisava de na época estava tendo uma mudança, né, nas georreferenciamento, então tinha um mercado bem grande para isso daí, né? E ele estava fazendo isso aí. Uhum. Eu falei, não, topo, né? Falou, ó, te pago por serviço. Eu falei, que for, eu tô dentro, né? Só que o serviço eu não sabia que era tão puxado assim, né? Se o cara já trabalhou de regueiro, ele vai saber o que é um regueiro, rapaz. É o cara que anda com a régua de 5 metros no lombo, dentro de mato, dentro de rio, dentro de onde tiver, eu tinha que andar. Brejo que for. E o cara a cavalo com teodolito, que daí eu tinha que balizar a régua para ele lá, né? Para fazer curva de nível, o que tinha que fazer, eu fiz. Fiquei 2 meses assim, trabalhei muito, mas falei, olha, não dá. E o próprio rapaz que eu estava, ele falou assim, olha, isso aqui não é o seu lugar, isso aqui não tem soja, isso aqui nunca vai virar soja. Vamos para o Mato Grosso. Ele falou assim, Uhum. curso lá, eu vou te levar para lá, vamos lá. Falei, bora. Peguei uma carona com Mas, ele. então, ali foi quando você achou seu primeiro trabalho? Ou como que foi seu primeiro trabalho? Onde que você achou ele? Então, e aí, nesse meio período do desespero, os amigos começaram a entrar na Unicamp. E acho que até hoje tem, né, a cooperativa lá dos agrônomos, né? Eu já tinha feito o meu cadastro lá, já tinha mandado e-mail, eu ligava lá, o que que ela falava para mim? Olha,
A hora que surgiu uma proposta, eu te ligo. A hora que surgiu uma proposta, eu te ligo. Mas era só cozinhando o galo e não tinha nada, né? Mas eu era muito insistente. Uhum. Vim para o Mato Grosso, cara, não arrumei nada, nada, nada. E assim, já naquele desespero do último, assim, né? E algumas coisas acontecem na vida da gente que o mundo dá muitas voltas, né? E depois, no final, eu vou contar o porquê eu falo isso, né? Porque eu parei em Alto Araguaia, não consegui nada. Parei em Alto Garças, deixei um monte de currículo, uma cidadezinha muito pequena, não arrumei nada. Aí o cara falou assim: olha, Rondonópolis é a maior cidade aqui da região. Vai para lá porque às vezes você consegue alguma coisa. Isso tudo de carona, sem ter muito, Uhum. sem dinheiro para hotel, sem nada, né? E também nunca tinha saído sozinho. Coloquei a mochila nas Nossa. costas e vazei. Cheguei em Rondonópolis, numa rodoviária de noite, eu pedi para o mototáxi, eu preciso de um hotel bom e barato, mas perto de revenda. Ele me levou para um lugar à noite, lá à noite eu não conheço nada, né? Quando eu acordei, realmente, o hotel era baratíssimo, né? Até demais, só que ele me deixou do lado de todas as revendas da cidade. Do lado, hoje a gente Oi. pode falar Amazônia, Sinagro, tinha várias revendas do lado desse hotel. Então, eu acordei e fui deixando currículo a manhã toda, um sol de 50 graus de Rondonópolis, todo engomadinho, assim, igual recém-formado mesmo, gola alta, igual eu tô hoje, até hoje, assim, né? Camisa por dentro. Certo. Aí não Apresentação, surgiu né? nada, 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 Giovana. Eu falei, poxa vida, acho que isso aqui não é para mim. Aí tinha deixado cedo na Agroamazônia, a moça falou assim, olha, volta à tarde, porque o gerente vai estar aqui, quem sabe você já conversa com ele antes de ir embora? Eu falei, vou esperar, né? Já estou aqui. Me chega o cara, o gerente da revenda, gerente de vendas. Na época eu tinha 22 anos, esse cara não tinha mais que 24 anos. Já era gerente Nossa. da Amazônia. Aí ele me chamou, conversou comigo um pouquinho, olhou meu currículo, falou assim, mas você quer serviço para quê? Eu falei, revenda o que tiver aqui e tal. Aí ele falou, olha, Anderson, eu posso te oferecer um estágio para você aprender e tal. Eu falei, não, bacana, posso começar amanhã, aquele entusiasmo de recém-formado, né? Eu falei, mas quanto que você paga? Eu falei, não, estágio a gente não paga nada, eu vou te ensinar, você ainda quer receber? Peguei, não, eu tô viajando desse tanto aqui, pra você chegar aqui e falar que eu não vou ganhar nada, não conheço ninguém aqui. Aí ele falou assim, então eu vou te dar uma dica. Por isso que eu falo que conselho, principalmente quando é sincero, a gente tem que receber, né? Ele falou assim, o seu currículo é muito fraco, para não falar que é uma bosta. Você só trabalhou em fazenda até hoje, não fez nada no comercial. Como que você quer trabalhar numa revenda? Falou assim, se você já não tem recurso para ficar nem procurando emprego, nem para se manter 30 dias, cara, falou assim, vai embora. Falou assim, aqui você só vai gastar dinheiro. Falou assim, eu te dou uma dica, volta para sua cidade, arruma uma revenda lá, que você tenha lá, que você consiga se manter, faça um estágio comercial e depois você volta mais preparado. Porque o mercado aqui do Mato Grosso é muito agressivo. Muito dinâmico, né? Uhum. Ele falou, a gente precisa de gente que já esteja com um pouco mais de experiência, esse currículo seu é muito fraco. Aquilo ali para mim foi uma bomba, né? Porque eu falei, puta, o cara olhar e falar que seu currículo é fraco e tal. Mas aceitei, e realmente era uma crítica. Coloquei minhas coisas, fui embora, mas nunca desisti do Você já comercial. buscou preparar, falou, vou ouvir isso daqui e traçar um É, e plano. eu, e eu falei assim, não, eu vou me preparar, mas a safra começando, chegou setembro, 9 meses, nada, para começar a safra, eu naquele desespero, falei, bom, o que que eu preciso fazer agora, né? Cheguei e falei assim, bom, se eu não arrumar nada dentro de 15 dias, eu vou voltar para a fazenda. Eu precisava trabalhar, né, João? Aí liguei para o dono, Uhum. eu fiz um estágio, eu falei para ele, olha, estou assim, assim, assado, o senhor não me tem um emprego? Ele também era muito sincerão, ele falou assim, emprego eu não tenho, eu tenho trabalho. Eu falei assim, serve também. Eu falei assim, não vai Ué, aqui, não é para o Mato Grosso do Sul, não, porque eu tinha feito estágio no Mato Grosso do Sul. Ele falou assim, é lá para o Xingu, divisa com o Pará. E tudo bem, aceito também. E eu falei assim, então tudo bem, daqui 10 dias você está aqui e tal, já acertamos tudo. Na época, minha namorada, né, a gente estava noivo, né, eu falei para ela, olha, eu vou ficar um ano fora, vou juntar dinheiro, eu volto. Papo assim, né? Ela já chorava todo dia, né? E ela trabalhava no escritório de georreferenciamento de um outro rapaz, o cara era conhecido, e eu usava o telefone fixo dele. Aí eu falava assim: olha, eu não tenho crédito para pôr no celular, e eu preciso ligar no fixo lá no Paraná, que é da Unicamp. Você me empresta esse telefone? Então, pelo menos uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, eu ligava na Unicamp o telefone fixo da empresa dele, né? E já uhum. a gente precisa ter muita resiliência e muita fé, sabe? Já faltando 2 dias para eu arrumar minhas coisas para ir trabalhar nessa fazenda, meu telefone toca e era uma pessoa da Unicamp, me fez N perguntas naquele dia, era 8 horas da manhã, lembro bem, ela me fez N perguntas e tal.
Aí ela falou assim, olha, gostei e tal, se o senhor estiver aqui amanhã, 8 horas da manhã em Maringá, o senhor está contratado. Eu falei, bom, isso eu estava no Mato Grosso do Sul, né? Falei para ela, mas Caramba. ou eu tô indo para ser empregada. Eu falei, não, se o senhor chegar 8 horas da manhã, amanhã aqui, o senhor está contratado. Se não chegar, o senhor não precisa vir. Arrumei as coisas, o que eu tinha, coloquei na mala, entrei no ônibus e vazei. Viajei a noite toda, minha mãe super preocupada, né? Isso não existe, meu filho. Onde já se vê, a pessoa vai te ligar e fazer uma proposta tão boa. Na época, você sabe, acho que era 9 salários, né? Pensa, o cara, Piso, né? de repente, ganhar 9 salários, para minha mãe, isso é uma coisa impossível isso acontecer, né? Mas cheguei, fiz o teste lá da Unicamp, não foi um teste, na verdade, ela já explicaram o que a gente ia fazer, falou do projeto dela, me chamou, eu e mais 2 pessoas numa sala. A gente nunca esquece o nome das pessoas, chama Renata, ela, a psicóloga. Ela olhou para nós assim, vocês sabem que vocês três estão nessa sala? Mas, projeto da Singenta aí, né, TS, né? Ela falou, mas vocês três passaram por algum processo seletivo? Um olhou para a cara do outro assim, não, só me ligaram ontem, né? Ela foi então, 3 pessoas vieram de Olambra, que é o Seedcare da Singenta, e acharam que o Aham. projeto está muito abrasivo, né, mexer com produto químico, tal, e era o lançamento do Avicta completo naquele ano ainda, desistiram do projeto. O projeto já iniciou, a gente precisou colocar 3 pessoas aleatórias. A gente escolheu 3 pessoas do sistema e vocês três são os escolhidos. Então, eu só peço que vocês trabalhem, 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 porque o nosso nome como Unicamp está em jogo. Aquilo ali eu entrei e falei, rapaz, eu só precisava disso, né? Eu só precisava trabalhar, né? É minha chance. E o melhor de tudo, ela falou assim, olha, você vai trabalhar em São Gabriel do Oeste. São Gabriel da minha cidade dá 80 quilômetros no Mato Grosso do Sul. Até você colocou aí Rondonópolis, mas é que tem um comecinho diferente aí, né? Fui para cheguei em São Gabriel do Oeste com um carrinho, né? Super animado, começo da safra ali, 30 de setembro, mais ou menos, assim, bem próximo dessa data, assim, que a gente está hoje. Liguei para o representante, falei, olha, chegou o seu AT, estou aqui, quero trabalhar, tudo. Aí o cara olhou assim e falou assim, olha, acho que tem um equívoco aqui. Eu não pedi você, eu pedi o outro cara que estava lá na reunião, que é uma indicação de um produtor. Eu falei, não, mas eu já estou aqui. Ele falou, não, cara, mas eu não consigo manter 2 AT aqui. Cidade é pequena, região é pequena. Aí eu tive que implorar, né, Giovanni? Já passando por tudo isso. Falei, rapaz, eu preciso trabalhar. Pelo amor de Deus, eu já estou com um carro aqui. Estou com o uniforme da Unicamp, deixa eu trabalhar. Pronto. Não dá, não dá, mas eu vou, assim, eu tô tendo uma reunião, vou uma reunião em Rondonópolis amanhã, eu vou conversar com os amigos lá e vamos ver. E lá ele conversou com o cara falou assim, ó, estamos procurando um AT. Então, assim, a gente meio que burlou o sistema. Para a Unicamp, eu sempre trabalhei em São Gabriel do Oeste, mas eu fui morar Uhum. com outro cara, sem a Unicamp saber. Foi o Saí, anjo da guarda que pôs a mão para você poder ir para. porque senão o projeto ia ser cancelado ali, né? Aí tem que devolver o carro e voltar a estaca zero. E ali eu comecei a trabalhar, então fui para Rondonópolis, trabalhei muito, muito mesmo, sabe? Porque eu falo para a galera nova que está entrando, assim, se dediquem ao máximo, porque as portas vão se abrir, né? Então foi um projeto curto, 3 meses e meio, mas, ser bem sério, dei o sangue. Acho que eu nunca tratei tanta semente na vida, né? Naquela época não existia essas Big Bag, era tudo sacaria, cara. Então, assim, do mesmo jeito que eu fazia calda, eu batia uma sacaria. Eu era só um palito, né? De tanto trabalhar, né? Então, eu fazia os dois, andava com aquela maquininha da Singenta, aquela Momesso azul para todo lado, né? Com ele aí, tratei muita semente, fiz muitos amigos, assim, produtores, que a gente ficava na fazenda, né? Acabava dormindo na fazenda, porque não parava o Uhum. plantio. E o projeto se encerrou, 3 meses e meio, e aí o meu RTV falou assim, olha, Anderson, queremos que você continue, mas o milho aqui na região a gente não vende muito bem e tal, e na soja do ano que vem a gente te liga. Eu falei, bom, eu não posso esperar 10 meses para voltar a trabalhar, né? Eu vou voltar para minha cidade. Eu falei, não, tudo bem, mas vou fazer uma carta de recomendação. Por isso que isso eu falo que quando a gente trabalha bastante, bem dedicado, as coisas vão acontecer, né? E eu achei que ele não ia fazer isso, mas ele fez essa tal carta de recomendação mesmo. Voltei para a minha cidade, voltei em São Gabriel, já arrumei, quando eu já tinha um pouco mais de experiência, né? Já arrumei um emprego numa revenda pequena, vendia semente de milho, vendia micro. Fui pegando um pouco mais de experiência comercial, né? Era só o dono da revenda, era eu e ele. Então, assim, era um negócio bacana. Mas nesse ponto, você usou essa carta de recomendação, esse network foi importante para você entrar nessa revenda, ou foi depois? Não, eu não sabia da carta. Ele só falou, eu vou fazer uma carta de recomendação. Mas ele nunca me entregou nada, ele só falou, né? Então, para mim, eu nem sabia o que era isso, né? Isso eu não usei na revenda, né?
E aí só, como a cidade já conhecia algumas pessoas, né? Falei com essa pessoa, falei, não, estou precisando de um vendedor, revenda pequena, tá? E a gente começou. Mas 6 meses depois, me ligou uma pessoa da Singenta e falou, ó, Uhum. temos uma recomendação para te contratar. Então, por isso que eu acho que ele fez realmente a carta de recomendação. Temos um projeto Então assim. aí fica uma dica bacana, né? Que seria o que que você diria para um profissional em relação à importância de você construir um network bem feito para realmente você ter indicações para um próximo trabalho. Eu falo, por isso que eu falo para a galera, assim, se dediquem ao máximo, trabalhem, seja honesto. Acho que a honestidade é primordial, porque teve um ponto muito curioso nisso daí, né? Porque eu fui um AT, mas eu era até aquele AT braçal, sabe? Porque hoje a gente ainda tem esses AT braçal e tem aquele cara mais polido, marketing, né? E na revenda tinha eu e uma moça, né? Você sabe que menina, geralmente, ela tem mais jeito, mais delicadeza, né? Na época a gente não tinha esses celulares modernos que hoje tem com câmera, era uma Samsung da vida, uma Kodak da vida que tirava foto e tinha que montar relatório. E esse RTV falou para eu e para ela, falou assim, olha, vocês dois têm que me apresentar um relatório final do que vocês estão fazendo. E aí eu não tinha computador também, o que que eu fazia? Todo dia eu pegava, ia no Lan House, colocava as fotos, ia fazendo, colocava num pendrive. Em resumo, na véspera de apresentar o negócio, o pendrive deu pau. Perdi tudo. As fotos, Caraca. e aí eu falei, poxa, eu vou ganhar as contas, né? O que que eu fiz? Como eu tinha, foi eu que fiz tudo os trabalhos, né? Eu escrevi um relatório, um texto, na verdade. Colocava o nome do cliente e fui escrevendo um texto, o que que eu via do cliente, o potencial dele, o que que eu estava vendo dentro da fazenda, o que que eu estava tratando, né? Porque isso é uma coisa importante para o representante, para saber se o vendedor não estava vendendo outros produtos a não ser da marca que ele queria, né? Então, eu fui Ah, relatando entender o que que era o portfólio ali, né? que era o portfólio, e eu era muito curioso, então eu entrava dentro do estoque do cara, porque eu tinha livre acesso para poder pegar os produtos para poder fazer tratamento, então eu olhava tudo, né? E aí que eu ia arrancando o rótulo dos produtos, até não, sem ser os meus, né? Ia arrancando aquelas bulas que vem todo mundo, e à noite no hotel eu ia ler aquelas bulas. O acesso à internet era muito Então limitado. isso aí acabou sendo uma estratégia, como diz, como que você usou isso aí ao seu benefício para ter uma estratégia de aprender concorrentes e os produtos que você estava usando. Principalmente na época tinha o compêndio agrícola, né? Eu não tinha dinheiro nem para ter o compêndio, então meu compêndio eu mesmo fui fazendo, né? Eu fui arrancando as bulas, Aham. colava no livro e à noite eu ia ler aquele negócio, para que que servia o glifosato, para que que servia o 2,4-D, uma diamida, um piretóide, e fui lendo tudo aquilo ali, né? Então, assim, fiquei muito bom em pelo menos conhecer por fora. Quando o cara falava um produto, eu já sabia o que que era aquele grupo químico, eu já tinha ouvido aquele negócio e tal, né? Mas aí na hora da apresentação, a moça fez uma apresentação, coisa mais linda, assim, sabe? Foto, PowerPoint, aquela coisa, né? E eu fui ficando cada vez mais nervoso, né? Porque só um texto, né? Tive que pedir até para ela Uhum. sala, de tanta vergonha que eu tava. Pedi, ela compreendeu, aí eu abri o jogo pro meu representante e falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele falou, ah, não é desculpa, mas o que que você fez? Aí eu abri para ele tudo que eu fiz, né? Eu falei, tá aqui, o fulano está esse, acho que devia... Mas no geral, assim, conta em detalhe para a gente. Porque vamos dizer assim, vamos pensar o cara que está ouvindo e fala assim, nossa, isso pode acontecer comigo. Como que foi essa apresentação e qual foi o grande segredo para você construir esse tipo de apresentação para impactar no profissional para quem você estava prestando conta? É porque quando ele foi contratado, ele falou assim, olha, você é o AT da Singenta, né? Você tem que tratar também da Singenta. Mas eu sei, ele falou assim, eu sei que tem vendedores aqui dentro da revenda que não está vendendo o meu portfólio. Mas eu preciso saber o que que ele está vendendo, eu não consigo ter o acesso. Então, ele queria, na verdade, que eu fosse um olheiro para ele também no campo, né? Então, eu fui, na verdade, sempre me munindo de informações e anotando tudo que eu estava vendo e sempre questionando também o vendedor, né? Ah, eu tratei na fazenda com produto X do fulano, por que que nessa você não está tratando? E aí ele falava, ah, aqui o cara tem um perfil mais econômico, então eu tive que tirar aquele produto A e pôr um produto B. Isso tudo eu ia anotando. Então, no relatório, eu fiz tudo isso, né? Colocava o nome do cliente, falei, ó, o consultor falou que não vendeu esse produto aqui da nossa linha Singenta, posso falar que Uhum. não vendi, Por porque eu esse motivo. esse motivo e tal. Então eu fui detalhando tudo. Na verdade, era quase uma conversa. Igual a gente está tendo aqui um bate-papo, eu tive um bate-papo com o cara, né? E ele foi anotando tudo. Então fui dando um relatório da região para ele, de clientes a clientes, de perfil até dos vendedores dele, né? Porque daí ele viu que tinha vendedor que fazia questão de já mudar, que era muito mais fácil vender o mais barato que vender o caro, né?
No final, ele falou assim: olha, Anderson, o dela ficou lindo, maravilhoso. O seu aqui não tem nada, mas o seu tem conteúdo. E eu precisava de Se eu tenho conteúdo. conteúdo, dela tem imagem, conteúdo vale mais. Exato. Ele falou assim: o seu, eu vou usar isso daqui para benefício, eu vou usar para montar estratégia, para chegar na revenda e conversar com os proprietários. O seu, eu tenho realmente o que eu preciso. Mesmo esteticamente não tendo nada, mas as informações são primordiais do que eu tenho aqui. Então, isso foi aí que ele falou assim: ó, vou te fazer até uma carta de recomendação, tal, continue nessa pegada, dedicação, tal, né? Porque eu falei para ele, foi assim, ó, quando ele foi questionando sobre o produto, eu fui falando tudo que eu sabia, porque eu estudava muito, né? Porque quando a gente Uhum. sai da faculdade, a gente sai muito, vou ser bem sério, muito leigo, muito leigo. A gente vê muita coisa ali, quem não está ali meio no dia a dia do campo ou no comercial, né? A gente sabe o que é um glifosato, sabe o que é um 2,4-D, sabe o que o fungicida faz, mas é básico, básico do básico. E eu queria falar assim, bom, se eu quero realmente entrar nesse mercado, eu preciso ser diferente. Não tinha condições financeiras de fazer uma pós-graduação naquele momento. Então, eu tinha que aperfeiçoar com o que eu tinha. Do jeito que foi, E foi. também a pós mesmo, ela não vai te preparar para o mercado comercial, né? Não, Porque não se você vai, fosse não falar vai. para o pessoal, pela experiência que você tem de comercial hoje, o que que uma pós pode agregar e qual que é a diferença do que você aprende para a ramo acadêmico e o ramo comercial em si? Eu acho que a pós tem que ser assim, aquele detalhe a mais. Vou colocar, igual, já pensei em fazer uma pós de fisiologia. Bom, de nutrição a gente sabe o que o manganês faz, a gente sabe tudo e tal, mas às vezes faz um detalhe. Bom, ali dentro da pós, ali eu vou aprender que o aminoácido vai entrar na rota metabólica disso, vai desencadear isso, isso. Mas é um ajuste fino, sabe? O grosso, na verdade, que o produtor quer saber, ele quer saber assim, eu apliquei o manganês, o que que ele vai fazer? Essa noção O que que ele básica. me protege, o que que ele incrementa, né? Isso daí você vai aprender no dia a dia no campo, né? Não, não existe teoria que vai ensinar isso daí. É no campo, é o dia inteiro a gente batendo porteiro e aprendendo, né? Na verdade, a gente precisa estar aberto para aprender. O dia inteiro tem que estar E aberto para. também tem o outro lado do ramo comercial que apesar de você saber, você tem que entregar, né? Não adianta você só saber qual que é o conteúdo, mas, pô, você chegou na hora, você fez vamos dizer, uma condição diferenciada, você olhou minha lavoura, tem tudo isso por trás do jogo, né? O produtor, né, a gente hoje, desse lado que eu estou da cadeira, a gente vê, né, que o produtor, na verdade, ele quer, hoje ele tem, a informação ele tem muito fácil, hoje. Vai o próprio telefone, que hoje ele pode buscar qualquer coisa, mas ele quer que você seja relevante dentro do negócio dele. Você precisa trazer informação, levar informação relevante para o negócio dele, porque senão você é só mais um levando produto, mais um falando de tempo, que clima todo mundo já sabe, falando de preço de commodity. Ele quer saber o que que você pode agregar dentro do negócio dele, que ele vai produzir mais. No final, sempre é isso. O que que o cara vai fazer para produzir mais? Basicamente, ele está procurando pós-venda, né? E o que que é uma pós-venda bem feita? Se você fosse traduzir isso para um profissional novo que você acabou de contratar, o que que você diz para ele? Olha, o produtor ele busca pós-venda. O que significa pós-venda? O pós-vendas que a gente, hoje é nosso, que a gente bate muito aqui, né? O que que é o pós-venda? Primeiro é a gente se dedicar ao máximo àquele cliente, entregar primeiro tudo que foi comprometido para ele, prometido na hora da negociação, no momento certo, o produto que você negociou para ele, é aquele produto que ele quer. E depois daquilo ali, é saber para ele, tá ali no dia a dia com ele que dia que ele vai aplicar aquilo ali, como que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, porque fazer ele sabe fazer, mas às vezes o que ele não deve fazer também com aquilo ali são informações diferentes, né? E ele não consegue, às vezes, fazendo uma mistura errada e no final tudo aquele que a gente fala, aquele caldeirão de bruxa dele que ele achou que ia dar certo e dá errado. Então a gente fala, isso aqui talvez pode dar problema. São informações, assim, que pontuais, que às vezes um detalhe, cara, muda tudo. E cada dia a gente está vendo isso no dia a dia dos nossos clientes aqui, que pequenas informações, pequenos ajustes, assim, dentro de uma propriedade, ou pequenas coisas que a gente consegue levar para o cara, ele consegue extrair uma melhor performance, às vezes, do aplicador dele, do próprio gerente da fazenda dele. E no final, isso daí resulta num resultado melhor, às vezes, numa economia que ele pode ter. Que a relação Que tem que ser são várias formas de ganhar mais, né? De ter mais retorno sobre investimento, né? Ele pode ter rentabilidade. um No final, rendimento tudo maior operacional, mas pode ter uma produtividade maior. e o cara, no final, ele quer rentabilidade. Mas, é assim, o que eu falo pós-venda, tá no dia a dia com o cara ali, pegando realmente na mão dele, sendo comprometido com o negócio, tocar o negócio dele como se fosse seu.
A gente, Perfeito. a gente não faz para os outros o que a gente não quer para nós, né? Isso a gente preza muito dentro da empresa. Então, por isso que a gente fala, levar a informação coerente para o cara, ser verdadeiro o tempo inteiro com ele. Não deu, não deu. Ó, isso aqui não faz que vai dar merda, vai dar, desculpa a palavra, não faz que vai dar pau. Ser bem sincero para o cara não Uhum. vender. Porque vender, às vezes, é a venda de um ano só. E a gente não quer isso, a gente quer perpetuar no mercado por muito tempo. E hoje o que a gente fala para essa galera nova, muitos estão aqui, são aqui da região e vão continuar aqui na região. Então, eles têm que preservar o nome deles. Eles vão continuar aqui, às vezes tem família aqui, eles vão ficar, nós também, eu trouxe minha família para cá, então assim, a gente tem que ser o mais transparente possível, porque hoje é muito fácil, Principalmente porque a turma hoje está muito afoita, né, Anderson? O pessoal está muito. O agro tá pop, então a turma está com muita vontade de crescer, mas não está entendendo o processo, que leva tempo para você amadurecer e crescer. É lógico, a gente tem que incentivar as pessoas a crescer cada vez mais rápido. Mas qual que seria a sua mensagem para essa geração aí que está vindo com muita vontade, que não está entendendo que já foi mais difícil, hoje está um pouco mais fácil, mas é importante cadenciar para poder manter o nome no mercado. eu acho que assim, na verdade, todo mundo existe um processo de maturação, que a gente fala, né? Existe aqueles prodígios, mas esses são um em um milhão, né? Que realmente às vezes o cara começou ali, despontou muito rápido, mas a grande maioria que a gente vê assim, né? Se dediquem ao máximo quando você começar no negócio, tenha paciência, porque as coisas vão acontecer. Às vezes não é na velocidade que a gente espera, mas elas irão acontecer. Então, dê paciência, dê tempo ao tempo. São todos muito novos começando aí. A gente vê pela nossa equipe, o mais velho deve ter seus 20. Não, tem um mais velho que tem 32 anos, mas abaixo dele, toda a galera de 25, 26, 23 anos. E esse cara começa um ano, ele já, de repente, ele já está vendendo bem, mas aí o mercado está tão, igual você falou, tão aquecido, né? Buscando novos profissionais e as empresas hoje, essas multinacionais, as empresas muito grandes, esses grupos de compras aí, eles não querem formar mais equipe, que foi no passado, né? Uhum. Formar um profissional, eles querem pegar pronto. Então, eles às vezes não esperam, que a gente fala assim, ó, espera mais um tempo, porque todo mundo precisa semear, cultivar essa semente e a gente frutificar e colher esses frutos juntos. É o que não acontece. Geralmente o cara só está semeando, semeando, semeando. Então ele só está pulando de galho em galho. Todo lugar ele vai e só semeia, porque não espera frutificar, porque o mercado é tão competitivo e aí ele já está olhando, poxa, mas o cara tá andando eu tô andando de estrada e o cara já tá andando de Hilux, bicho, e eu devia estar naquele jeito, eu também vou, na primeira proposta que tá, o cara pula, e ele não espera. E às vezes aqui ele poderia estar andando de Hilux flopper, né? Mas ele não esperou. Não esperou, né? Porque se é a conversa, eu estava numa revenda na região da Estrada de Ferro, em Goiânia. E eu ouvi do pessoal dessa empresa justamente isso que você falou: olha, eu estou aqui desde o começo. E hoje eu estou colhendo bons frutos. E eu tenho a estabilidade, a segurança de uma parceria dentro de casa. Quando você pula muito de galho em galho, você só é mais um ali dentro. E talvez se você cometer um erro por você estar muito novo, do mesmo jeito que você foi rápido, você pode ser trocado rápido, né? Então tem Exatamente. todo esse detalhe do mercado que é assim, essa maturidade dentro de uma empresa que você conhece, ela vai te levar para um outro nível de jogo, diferente de você ter tentado isso numa revenda nova e só pular de galho em galho. Na verdade é o que a gente sempre fala para nossa equipe, né? Dê tempo ao tempo, espere. A nossa revenda é nova, a gente nem chegou, mas assim, a gente tem um ano e 10 meses, vai completar agora. Então, assim, o nosso vendedor mais velho, ele completou um ano e 8 meses com nós. Então, no começo era muito difícil se reter um profissional, porque a revenda era nova, todo mundo era novo, e aí como que a gente poderia, o que que a gente poderia oferecer para esse cara que está olhando a revenda começando, germinando ali, no horizonte de 60 e tantas revendas dentro de Sorriso, igual é o mercado ali, né? Qual que era o diferencial da Inovaga? Alguma coisa tinha que ser. Primeiro, é a gente ter a missão, visão e valores muito parecido com o deles, Uhum. né? Trazer qual que era a nossa identidade, né? Nossa seriedade com o negócio. E sempre falar isso aí para eles. Assim, pessoal, a gente passou por tudo isso, não é de hoje, né? São 12, 13 anos de carreira aí. Passamos por o que vocês estão passando hoje, já precocemente, a gente já passou lá atrás. E a gente viu que se a gente esperar, a gente vai colher bons frutos disso, né? Anderson, quando você foi para o Goiás, cara, você teve a oportunidade de trabalhar lá com a Grossin, que é uma grande empresa, temos muitos amigos em comum lá.
que você me diz dessa experiência? O que você aprendeu nesse momento da sua vida? Na verdade, a Grossim para mim foi ainda até hoje, uma escola para mim, né? Tenho grandes amigos até hoje, né? Que sempre que eu tenho oportunidade de visito eles lá. Mas a Grossim foi uma empresa que me abriu muitas portas, primeiro como consultor, oportunidade que tive lá dentro, né? E é assim que extremamente investe no profissional. Na época existiam outros sócios, né, Marcelão, Vasquinho e João Ricardo. Hoje e quem era ali, meus companheiros era Bernardo, Luciano, né? E hoje eles viraram o dono do próprio negócio. Mas são pessoas extremamente competentes, são pessoas que fazem questão de ensinar. E a bagagem que eu aprendi naquela revenda no Mato Grosso fez toda a diferença, porque o conhecimento que eu adquiri ali dentro durante esses 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos que eu fiquei ali dentro, quando eu cheguei fez o diferencial muito grande na região, porque o conhecimento que eu tinha de feijão, de produto químico, de tantas coisas que a gente vivenciava, porque é um mercado muito diferente, né? É um mercado Uhum. pequeno que realmente tem que ser muito bom naquilo que você faz para você conseguir vender. Então a gente tinha que ser um diferencial. Então esse diferencial que a Grossinho, legado que ela deixou, que eu soube aproveitar também isso daí, quando eu cheguei no Mato Grosso fez toda a diferença. Então eu sou extremamente grato e tenho um carinho muito grande por eles ali. E é bacana porque linka justamente o que você falou, que é o profissional aprender e colher os frutos, né? Plantar, semear e colher os frutos daquilo que ele aprendeu na jornada. Exatamente. Então, quando eu comecei com eles lá, foi justamente o Nirlão olhou para mim e falou assim: o que que você pensa de carreira? O que que você quer aqui na Grossinho? Eu olhava aquela revenda como, para mim, um sonho, né? E eu falei para ele: eu quero fincar raiz aqui, né? E ele falou assim: bom, então você quer fincar raiz? Nós vamos semear junto aqui, nós vamos cultivar isso daqui para a gente colher junto. Foi exatamente o que eu fiz durante esses quase 4 anos que eu fiquei lá, até surgir a proposta para retornar para perto de casa. Eu só saí da Grossinho porque surgiu a proposta para Para ir voltar, para vertical. e que é o que a gente falou, né? Geralmente a gente acaba sempre retornando depois de um período para mais perto de casa. Como que foi esse começo de RTV? O que mudou na sua vida e qual que foi esse grande salto aí para a vida profissional? Primeiro, entender um pouco que o cliente era totalmente diferente, né? Antes eu atendia, tinha uma carteira de clientes ali, né? E era aquele cliente do dia a dia, né? Daquela conversinha simples que a gente tinha no tomar café, entregava um produto e tal, almoçava com o cara, e de repente passou para um negócio muito mais corporativo, onde o cara é muito mais, Uhum. cara, você tem que marcar horário com ele ali, você tem só às vezes aquela meia hora que você tem que estar ali para mostrar o seu portfólio, fazer uma apresentação comercial, você tem que ser muito mais objetivo e assertivo, na verdade, né? E gerir pessoas, que querendo ou não, quando, já entrando nesse assunto, como que foi, né? Eu fui vender biológico em 2012, não, 2014. Na verdade, 2012 eu vendia na Grossim, se eu não me engano. 2014, Uhum. É, porque eu cheguei na Grossinho em 2013, foi quando a gente conheceu, mais ou menos. Foi por ali, 2014, 2014. 15. É, Foi. 2014, 15 eu fui vender biológico. Então a gente está falando de 8 anos. Hoje o biológico é muito difundido, mas naquela É, época eu queria vender era biológico. o Então, começo, né? começo de todo mundo, existiam algumas empresas, tal, mas chegar no mercado, cheguei no mercado de Primavera do Leste, biológico não era nada ali na região. Não existia uma revenda aberta. Não sabia o que que era abrir uma revenda. Não sabia como que eu ia conversar com o dono da revenda. E na época a Farroupilha também era uma empresa minúscula, tinha, sei lá, 12 representantes, nem isso no Brasil inteiro, né? Então, Uhum. eu ajudava por telefone, eu ligava assim, olha, como que eu faço? Porque não existia um treinamento formal igual tem hoje, né? Olha, você tem que Sim, fazer a casa. Não, me deram um carro, falaram, sua região é essa, vai manda lá, pau. tenta vender esse biológico lá na região. Sua região é toda isso aqui, né? Meu antigo Aham. querido Stanley, vou dar um abraço para ele aqui. Tem um mapa atrás da sala dele, assim, da cadeira dele, um mapa Brasil, assim, onde ele colocava o- os pontinhos onde tinha um representante, né? Daí ele falava assim, ó, esse pontinho é você e você tem tudo isso daqui. Era quase o globo inteiro para você atender, né? Porque não existia representante na região. Então, onde você Mete pau e mente. vende, vende. Ele só falava assim, sua meta é essa e você tem que vender. Então, você cheguei na região assim, eu falei, poxa, não conheço ninguém. Ninguém conhece meu produto, ninguém conhece a empresa, e eu nunca conversei com o dono de uma revenda para abrir um negócio. Eu nunca participei de um negócio desse, né? Então, primeiro que, como eu tinha o contato dos clientes, como que eu fazia? Eu ia nas fazendas. Comecei a abrir porteira, que é o que eu fiz muito lá na Grossim, né?
abri mercado. Fiquei nas fazendas, conversava com um, com o outro, até que começou a surgir negócio. Aí o produtor falava assim, mas quem que é seu canal? Não, não tem um canal. Aí o cara já ficava, pô, mas você não tem canal, como você quer vender para mim? Será que isso existe mesmo? Será que esse produto vai chegar Aham. falando? Eu falei, bom, eu tenho que achar algum canal, né? Tem um amigo que estava já na Farroupilha aqui na região, né? Na região de Nova Mutum, na 163. E aí ele falou, olha, vem para cá, sobe, eu vou te ensinar como que você fala com os donos da revenda aqui, e aí você desce e tenta achar. Vim, fiquei um dia com ele aqui, olhei e tal, né? Não entendi nada, né? Porque ele já tinha os clientes, e já era amigo dos donos da revenda, né? Falei, bom, isso aqui É é fácil. diferente, né? Falei para ele, falei, eu não vou dar conta de fazer isso. Então foi um cara assim que me ajudou muito, ele falou assim, olha, vou te ajudar. Pegou o carro no outro dia cedo, falou assim, vou lá para Primavera. Sem conhecer ninguém também ele. Ligou para um amigo que conhecia todas as indicações, né? Que o cara vai fazendo ao longo do negócio, né? Ligou para um, para outro, ó, tô aqui no tal, que revenda que você indica? Aí o cara falava, procura a revenda tal aí, fala que você é meu amigo, que você me conhece. Aí a gente chegava lá, oh, eu quero falar com o fulano, foi o fulano que indicou. Quando você chega assim, através que parece que alguém já te conhece, a pessoa te recebe de um jeito. Já é o outro caminho, né? Já é outro caminho, porque, bom, se a pessoa indicou, é porque realmente a pessoa às vezes tem um respeito, um carinho muito grande por aquela pessoa, então, assim, as portas já se abrem muito mais do que quando você chega lá, dois caras de paraquedas, numa empresa que nunca ninguém viu, e vai falar assim, o que que é isso, né? Então, nós tivemos, eu falo que Deus nunca abandona ninguém, né? E Ele está sempre do nosso lado. Todas as revendas que as pessoas falaram assim, ó, procura o fulano de tal, foram as revendas que viraram meus parceiros. Foi meio que assertivo, não erramos nenhum desses daí. E aí abri na região de Campo Verde, Rondonópolis, não consegui abrir Primavera, era meu quintal de casa, né? Mas ele falou assim, olha, eu encaminhei aqui, agora você toca. Eu bem, toquei, fui tocando e tal. Consegui até que eu consegui abrir um canal sozinho e as coisas começaram a deslanchar. Daí eu entendi que, na verdade, a gente precisa, na verdade, gerir pessoas. Quando a gente está... Uhum. Como RTV, existe várias formas. Você pode ser um RTV de venda direta, você pode ser um RTV de distribuição, você pode ser um RTV de grandes contas, né? Já existe uma carteira bem formada para isso. No nosso caso, não existia, nem de venda direta, nem de distribuição, nem de... Era o que quisesse fazer, poderia fazer, né? Então, na verdade, o que eu foquei? Eu foquei na distribuição, porque como eu vim da distribuição, eu vi que isso funcionava muito bem. Você foi um gestor meu, que motivava, que chegava, e aí, com aquilo, Uhum. Vamos fazer. O que que você precisa fazer um dia de campo? Qual que é o caminho? O que que você o quer? que você quer? O que você precisa para vender mais isso aqui? Você acha que se a gente montar isso aqui? Então, eu me espelhei muito em vocês, na verdade, né? Pessoas que foram meus mentores no passado. Qual foi o segredo ou qual foi a estratégia que você usou para gerir pessoas? Como é que você montou isso? Primeiro, tinha uma coisa muito importante, que o biológico era considerado patinho feio, dentro do um canal de distribuição, né? O cara tinha semente, defensivo, micro, tudo que você imaginar ele tinha, e a última coisa que ele tinha era falar assim, bom, agora eu vou vender isso daqui. Só que dentro de mim eu sempre fui um cara que tinha uma resiliência muito grande. Eu falei assim, bom, meu produto tem que ser o melhor dessa revenda, e esses caras têm que entender que meu produto é indispensável. Então eu criei, na verdade, uma estratégia, não vou dizer marketing, mas uma estratégia que favorecia muito bem a distribuição, e o vendedor, sempre estava do lado dele. Eu falava para ele, cara, eu preciso Uhum. de você, eu pego na sua mão, só me leva, só falava para ele assim, só me leva que eu vou lá, deixa que eu falo. E com isso, no dia a dia, o vendedor começou a acreditar um pouco mais no negócio. Aí vamos fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Faz o lado a lado, ponta da sementinha no chão, avalia as coisas aí, devagar, a própria revenda e a equipe de vendas foram vendo que, opa, esse negócio aí realmente não é essa É água de batom. diferente um pouco. É diferente, né? Mas muito na persistência mesmo, sabe? Vamos lá, vamos arrancar planta, vamos levar o agricultor. Aí algumas estratégias, né? Para que evoluir mais rápido. Tá, ninguém conhecia de biológico. Como que eu vou fazer um negócio de biológico ficar conhecido na região se ninguém conhece? Vou fazer um evento, né? Um jantar, né? Então, marquei um jantar grande na região, a revenda chamou um monte de gente. Aí pô, fizemos um jantarzão lá que tinha umas 150 pessoas lá. Só para falar o que era biológico. Não era nem para vender produto, era para falar o que era biológico. Os caras, na verdade, começaram a abrir um pouco. E aí eles começaram a ver, isso aqui será que realmente tem fundamento? Aí a gente tinha pesquisa por trás, né? E com o tempo as coisas foram encaminhando. E os vendedores, eu cada vez motivava mais eles. Eu falava para eles, falei assim, cara, você está vendo aqui, ó, que a gente fez aqui, a gente vendeu 10.
mas a gente tem potencial de vender 50, de vender 100, e o tanto que você pode ganhar em cima disso aí, né? Então, eu fui mostrando para ele também a rentabilidade que ele poderia ter com isso daí. E fui E é motivando um cada. negócio legal porque ele vê também uma novidade que ele está levando para o agricultor e que o agricultor está ganhando mais com isso, né? Está produzindo mais. Aí ele fala, pô, eu participei dessa jornada. É o evento, é o efeito novidade. Ninguém tinha esse negócio, ninguém vendia. E foi engraçado que depois que o negócio despontou, de uns 4 anos assim que eu já estava na companhia, já tinha trocado, os concorrentes agradeciam, né? Eu encontrava os concorrentes assim, os concorrentes agradeciam. Falou assim, às vezes não se conhecia, mas já ouvia falar, né? O cara da Farroupilha, né? A gente acaba Uhum. com o nome e só ganhando o nome da empresa, né? Você ganhou um sobrenome, né? Eu sei que é o cara da Farroupilha, né? Ninguém sabia meu nome, mas sabia que eu era o cara da Farroupilha, né? Andava com o carrinho todo adesivado, né? E aí os próprios concorrentes chegavam na gente e falavam assim, cara, vou te agradecer. Eu já estou na região aqui há tanto tempo, aqui nessa vendendo biológico, e nunca consegui fazer, desenvolver a região. E vocês chegaram com 2, 3 anos, explodiu a região de biológico, e hoje eu consigo vender porque vocês mostraram que é biológico na região. O mercado se abriu para todo mundo, não só para a Farroupilha, né? Todo mundo. Então, ficou na boca do povo, né? Então, ele falou assim, eu agradeço. Então, não foi só um, foram vários, cara, que depois, ao longo, a gente vai conhecendo. Falou, cara, o trabalho que vocês fizeram lá me ajudou, refletiu até no meu negócio. Então, não ajudou só a Farroupilha, a gente ajudou até os concorrentes a venderem mais na região. Então, Aí numa dessas, vamos dizer assim, de patinho feio, você começou a virar uma quase Coca-Cola no deserto. Como é que foi isso? exato. Aí, Ou quando a gente... talvez não uma Coca-Cola, mas você começou a ficar mais, vamos dizer assim, assediado. E aí, como é que você Exato. lidou com isso quando você teve que gerir conflito? Porque tem um grande detalhe na nossa função, é fundamental, que é gestão de conflitos. Qual foi a sua atitude para gerir conflito quando você começou a ter guerra no campo com distribuidores? Primeiro que desde quando eu abri esses distribuidores, eu sempre deixei claro, eu preciso vender X, essa é a minha meta dentro da região. Vocês dão conta? E o canal sempre abraçou, falou, não, deixa com nós, você dá conta. Então, eu sempre fui muito transparente, por isso que eu falo, seja muito correto e transparente sempre, né? Eu sempre falei para eles, eu não vou abrir ninguém aqui na região se vocês entregarem o que eu preciso. E o pessoal sempre falou, deixa com nós que a gente vai conseguindo. Mas o assédio acontece. No começo eu era um pouco fechado, não, não vou. Nem... Daí depois eu falei assim, não, mas eu tenho que ir lá, né, conversar com esse cara. Porque quem sabe uma hora as coisas mudam, né? A gente tem que ir. E Uhum. visitas de gerir conflitos de distribuição na região, que eu falei lá no começo, o mundo gira, né? Entrei numa revenda que o cara me ligou, né? Falou, você que é o Anderson da Farroupilha, só assim, vem aqui na minha revenda, assim, assim, assado, em Rondonópolis. Eu falei, não, beleza, tá. Aí cheguei na revenda dele, né? Ele só falou o sobrenome dele, beleza. Falei, vim conversar com o fulano de tal aqui, né? Entrei na sala. Sabe quando você bate o olho na pessoa, você fala, puta, é o cara que olhou meu currículo e falou que era uma bosta. Lembrei na hora do cara. E aí, dentro de mim, eu já queria perguntar se era ele, porque tinha certeza que era ele, né? Eu falei, cara, antes da gente começar a falar de negócio aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já trabalhou na Agroamazônia, na época assim, assim? Daí ele começou a falar, não, eu fui gerente de vendas, né? Contar a história dele. Eu falei, cara, você olhou pro meu currículo e falou que era uma merda, bicho. Ele ficou todo desconcertado na hora, assim, ficou vermelho, né? Você tá brincando? Eu falei, falou. Você falou que meu currículo era uma bosta, que eu tinha que ir embora, que eu não ia arrumar emprego nenhum. E com isso aí, tudo que ele falou, né? Que a gente não esquece, né? Quem apanha não esquece nunca, né? Aí ele ficou assim, né? Muito comercial também. Ele falou assim: bom, Anderson, se eu falei é porque era uma verdade. Eu falei assim: não, eu te agradeço, porque se você não fala, Aí. eu tendo cabeça o tempo inteiro e não estaria aqui hoje conversando com você. E por que que eu falo isso? Porque a gente ficou tão próximo que esse cara me chamou para ser gerente do negócio dele. Depois Olha. chamou para a gente fazer parceria comercial com outras coisas, até a gente acabou nunca evoluindo, porque o assédio aconteceu não só para gerir conflitos na distribuição, mas também aconteceu para eu sair da companhia e para outras companhias também, né? Então, aconteceu Uhum. isso daí, mas sempre eu tive muito foco, né? E dedicação na empresa que eu estava, né? Foi ela que me abriu as portas, né? Foi ela, e assim, a gente tinha um contato aberto com todo mundo, desde o diretor até a pessoa mais de baixo lá a gente conhecia. Então, isso daí para mim fazia muita diferença, sabe? Eu recomeçar uma nova história, uma nova empresa era difícil. Nesse sentido, Anderson, você teve vamos dizer assim, uma experiência que foi trabalhar na Farroupilha como RTV, ela virou lá, né, ela foi adquirida, você se Isso. tornou RC e teve muitas mudanças. Que você conta para a gente dessa experiência de aquisição de empresa, mudança de RTV para RC?
Primeiro, um choque muito grande, porque eu tinha 1 ano e meio, sei lá, nem 2 anos de empresa, quando veio. Na verdade, naquele ano que ia fazer a mudança, seria o ano que eu iria ganhar dinheiro, como um RTV, né? Os bônus, as coisas todas. Aí chegava e falou assim: bom, agora ninguém é RTV mais. Eu falei: pô, perdi tudo, né? Primeira coisa que a gente pensa, né? Perdi tudo, perdi estabilidade, era um salário em carteira, carrinho por conta. E de repente o cara chega e fala assim: agora vocês ser o PJ, né? Que é o pessoa jurídica, vocês vão trabalhar por conta. Foi um susto muito grande, porque você começa a pensar assim: poxa, se hoje eu ganho isso, né? Porque entra na palavra ganho, né? Eu estou ganhando isso, agora eu vou ter que pagar para ganhar isso daí, né? Então você começa a fazer conta: quanto que eu preciso vender só para rentabilizar isso daqui hoje, né? E se eu não vender? Primeira coisa que aparece na cabeça dos caras: e se eu não vender? Aquele Se não pessimismo. der certo, né? E se não der certo? Eu gastei todas as minhas economias e aqui. Mas daí, assim, mostrava o projeto, falou assim: ó, vocês só vão ser dono de vocês mesmos, a gente vai fazer a mudança. A empresa realmente foi muito, muito boa nisso, né? Porque eles falaram assim: a gente não quer prejudicar ninguém, a gente só precisa realmente fazer essa mudança, explicar os porquês lá de mudança de CNPJ. Eles queriam, na verdade, equalizar o custo, né? Então, quando você comissiona todo mundo, você equaliza o custo, né? Porque quando é RTV, um gasta mais, um gasta menos, tá? E diminui a mão de obra, igual eles falaram, né? Eles precisavam ter uma pessoa só no setor fiscal para conferir notas, essas coisinhas, e o PJ acabou. Eu gastava o meu dinheiro, pronto, acabou. Você mesmo confere o seu, né? Eu confio no meu, eu economizo o meu, eu gasto mais que o meu. Então, no primeiro mês, assim, foi meio um choque. Eu chegava em casa meio assustado, assim. Minha esposa até falava assim: o que foi? Eu falei: irmão, eu gastei acho que mais do que eu deveria. Eu dei mais do que eu deveria. Aí você já pensa assim: vou começar a economizar, né? Você já começa assim: vou começar a economizar para sobrar mais. Mas só foi um período, Giovanni. Graças a Deus, só foi um período que a gente foi vendo e, assim, confiando cada vez mais no produto que tinha na mão. Eu comecei a ver que, na verdade, a gente tinha que fazer o inverso: investir cada vez mais. Colocar o dinheiro na frente para pegar ele lá na frente. Então, foi quando o negócio a gente começou a se. Aí todo mundo virou PJ nisso, nesse contexto. Era eu e mais 2 representantes no estado aqui, que hoje deles é um meu sócio, né, que é o Igor, que você também conhece, né? Então era eu e Aham. mais o Igor e mais esse rapaz. Nós decidimos assim: bom, para a gente blindar o estado, porque a gente já estava vendendo bem, o pessoal já estava tudo de olho no Mato Grosso, né? Ó, o Mato Grosso está crescendo, vamos por gente. É o que geralmente acontece, né? Nós chegamos, Sim. vamos se unir, que unidos nós somos mais fortes, do que o Anderson sozinho lá em Primavera, do que o Igor aqui na 63. Então nós se unimos, criamos um PJ unificado, chegamos, apresentamos uma proposta para a Alima e falamos: ó, somos um PJ só e vamos gerir o estado do Mato Grosso. Vocês topam? Eles falaram assim: topamos. A meta é tanto. Vocês conseguem entregar? Lógico que eles jogaram a meta lá em cima, né? Achou que a gente nunca. Mas a gente, como a gente já estava construindo, a gente já estava vendo que isso era bem palpável, né? Na hora que eles falaram, eu falei: não, pode colocar, o crescimento é X% ao ano aí, a gente tocou. E eles tinham, sei lá, sabe, exemplificar, eles tinham, na verdade, no final dos 4 anos que a gente assinou esse contrato, 3 anos, na verdade, né? A gente tinha que estar vendendo um X lá e a gente entregou esse número 3 vezes maior quando Ó, encerrou o projeto. Então, assim, a gente cresceu muito com isso, mas por quê? Muito investindo no negócio. E aí foi a hora que começou a sentir, porque na verdade eu já virava um empreendedor, né? Eu era dono do meu negócio, eu empreendia, eu tinha funcionários, a gente tinha os ATs, que era a gente que geria mesmo, uhum. a gente acabava fazendo eventos que saía do nosso caixa, do negócio, então a gente tinha uma empresa já realmente, né? Só que de forma diferente. Aquela empresa, assim, que só vendia um tipo de produto, né? E as Sim, coisas você estava ali focado num negócio só, mas já estava conhecendo o mercado como um todo. já estava conhecendo, já estava entendendo um pouco a dinâmica do que é empreender, né? Do que é empreender. E aí, novamente, a empresa veio com a nova mudança. A Lálima veio e falou assim: olha, vocês, a partir de mais um ano aí, vocês vão voltar a ser CLT novamente. E depois que o cara tem um gostinho de ser PJ, tem uma rentabilidade boa, que você não tem horário, assim. Até a galera fala assim: ah, eu sou. Sim, você constrói sua vida, né? Mas o cara acha assim: eu sou PJ, eu não tenho que cumprir horário com nada. Não, pelo contrário, às vezes a gente cumpria a regra, a gente respondia e-mail, para viajar, a gente comunicava a empresa, não é? Porque hoje as pessoas confundem com ser dono do negócio, PJ, que ele pode fazer qualquer coisa. Não, não é isso. Na verdade, o PJ só é a nomenclatura e a forma de recebimento de comissão, premiações e enfins aí. Mas a dedicação e a contribuição dentro da empresa, cara, tem que ser igual como se fosse CLT, um funcionário. Porque no final, esse cargo que a gente ocupa, com o ramo que a gente está, que é o agro, você trabalha de noite, você trabalha de manhã, você trabalha cedo, você viaja, você dorme fora, então não tem muito isso, né?
Não tem muito. Então, assim, a pessoa, às vezes, aí quando eles vieram falar, você vai ser RTV, mas vocês vão ser um RTV, eles até brincaram, meio livre, vocês podem fazer o jeito que vocês estão e tal. Mas o negócio não era esse, a gente já estava noutra vibe, sabe? A gente já tinha tomado o gosto de empreender, de fazer nossas coisas sozinho, de estar no, fazendo evento por nossa conta, mas a gente levava a marca, isso é uma coisa muito interessante, mesmo a gente tendo uma empresa, que era a empresa nossa que pagava a maioria dos eventos, fazia as coisas, todo o Huawei da região, nós sempre colocávamos o nome da empresa que a gente representava. Porque no final é ela que está ali. É ela que vai ficar ali. Então a gente deixava muito a dedicação e um carinho muito grande por vocês, porque na nossa ausência vai continuar vendendo. E foi E justamente. aí, nesse momento que você resolveu dar uma girada de chave, assim, não, você já estava com gosto do empreendedor, que era justamente essa questão do RC. Como que foi essa tomada de decisão e o que você pensou junto com o Igor, junto com os sócios, para montar uma revenda? O que é o passo para um profissional do agro que ele deve seguir para montar a revenda? Primeiro, não achar que é fácil, igual todo mundo pensa. Quando olha ali dentro, isso aqui, né? A gente já teve casos ali de o cara entrar, ficar 3, 4 meses, achei que era mais difícil de onde revenda, mas o negócio é muito mais curto. Mas a virada de chave vai acontecer assim, o mercado aqui, ou como aí no Goiás, você está vendo, né? Está acontecendo muitas essas fusões, aquisições de empresas, né? Grandes companhias comprando outra, né? Aquela coisa toda aí. E aqui a distribuição que era da Lálima, aqui nessa região da 163, aqui era uma distribuição e um grupo grande veio e comprou eles, né? Quando vem, compra, eles têm a marca deles, têm as coisas dele, e o mercado mudou muito rápido. Todo aquele essa companhia tinha dentro da Lálima, de repente, de um ano para o outro, ia virar de, sei lá, de 100 para 20, muito rápido. E a Lálima vendo isso, né? E a gente sempre foi muito transparente lá dentro da Lálima. Olha, a gente tem vontade de ser dono de revenda. Nunca escondemos isso deles. Se um dia surgir, ele é esse negócio, tá? Dá oportunidade para nós, né? E aí o meu gerente, na época, ele falou assim, ligou, falou, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos vendo que o negócio vai desandar e a gente precisa ter uma segunda opção no canal. E isso era para daqui um ano que a gente estava almejando com vocês, mas eu acho que vai ter que antecipar. Vocês têm interesse? É a hora agora, eles falaram. Eu falei, tenho. Daí ele falou A assim, mas... bola está passando agora, tem que montar. E ele falou assim, ó, tem que ser lá na região da 163, porque a distribuição é lá, e eu ficava lá no sul do estado, né? O Igor que ficava aqui, né? E o Igor já tinha afinidade que eu e o Igor formamos juntos. Somos da mesma cidade de Camapuã. Então a gente tem uma história muito grande junto, né? Se conhecemos desde de infância, vamos colocar assim. Aí ele me ligou, falou, Bacana. ó, primeiro dá aquele arrepio, assim, né? Eu falei, poxa, agora dá um passo, agora é grande, né? Aí eu falei, Igor, eu já tenho 2 filhas, né? Estou muito estabilizado, porque daí depois de 8 anos numa região, eu já estava realmente muito estabilizado com a carteira de clientes, com tudo ali. Eu poderia ter meu negócio, Você já conhecia todo mundo ali, né? conhecia todo mundo, já tinha minha carteira de clientes, eu poderia ter meu negócio lá. Mas o mercado lá não era tão grande igual aqui, e a Larma já tinha dito que não ia deixar ser lá, que teria que ser. Foi primeiro de coisa, como eu sou casado, e a opinião em casa sempre é da mulher, né? Falei assim, eu preciso que ela vá conhecer a região e se ela se sentir confortável e achar que realmente a gente deve mudar, trazer, porque é uma mudança muito grande, né, Giovana? Eu tinha uma filha de 1 ano e meio, né? A outra tinha 5 anos. Uhum. Trocar tudo isso daí, tinha acabado de construir minha casa, estava muito seguro com aquilo ali, convicto que ali eu ia ser meu porto seguro, aquela região ali, né? E eu Igor falou, cara, tranquilo, vem, conheça, sentir no coração, entrega na mão de Deus. E aí eu vim, conheci, minha esposa adorou a cidade, graças a Deus, já de primeira, assim, adorou a cidade. E ela falou, não, se você quer ir, assim como ela sempre me acompanhou em toda essa minha trajetória, desde o Goiás aí, ela falou, acho que vai ser bom para nós, vamos empreender, vamos recomeçar de novo. Trouxe a família, abrimos o negócio, assim que desligamos de RC, iniciamos. O começo, o que que a gente fala? Quando a gente fica tanto tempo no comercial, né? O comercial é fácil. Vender não é difícil. A gente sabe vender. Administrar é complicado, né? O cara que vende biológico, ele vai vender o químico, ele vai vender a venda é uma só, o cara vende. Agora, gerir esse negócio, o administrativo é uma outra coisa que se você não estiver olhando bastante ali de perto, às vezes isso aí te come pela perna. Então, isso daí deixava um pouco a gente ansioso, sabe? Muito ansioso, na verdade. E aí, no começo, legal, começamos ali, não consegui olhar muito administrativos, trouxemos um sócio administrativo, né? Uma pessoa para o negócio, que já era do administrativo de outra revenda, demos uma porcentagem para ele, falou, você nos ajuda nisso daqui.
Mas, querendo ou não, a gente ficava num anseio muito grande disso, né? Poxa, será que eu estou fazendo a escolha certa? Porque quando você está numa empresa tanto tempo assim, o salário pingando, né? E de repente todas as suas economias você está reinvestindo no negócio, dá um certo ansiedade, né? Então, no começo, Uhum, até o mercado descobrir quem que é inovado. Quem são esses caras? Conheci o Igor, né? O Igor já estava na região há 6 anos. Mas quem que é Anderson aqui? uhum. Ninguém conhecia. Então, dentro de mim, eu também teria que quebrar o paradigma, né? Porque eu sofri muito isso lá em Primavera para abrir mercado. Pô, depois de 8 anos, todo mundo me conhecendo, agora recomeçar de novo, eu bater porteira aqui na região. Será que eu quero isso para mim, já com 32 anos de idade? Mas quando a gente realmente acredita no negócio, a gente gosta do que faz, eu falei, não, eu recomeço quantas vezes for preciso e onde for preciso, né? E aí E você recomecei. recomeça até mais rápido, né? Porque você já sabe muito, você já sabe uma boa parte do caminho. Já sabe os caminhos, né? Você já tem uma certa. Aí que a gente fala que a maturidade, né, nos traz várias coisas, né? A gente já não dá mais essas cabeçadas fora, a gente já pensa mais antes de falar alguma coisa, né? E com isso a gente foi construindo a empresa, graças a Deus ela tem esse 1 ano e 9 meses aí, a gente tem, e vem absorvendo algumas bandeiras dentro do negócio, mas vem crescendo bastante. E o nosso principal gargalo hoje são pessoas. O negócio gira, Pessoa. consegue, a gente gosta, conhece os produtos que vende, conhece hoje já o mercado que nós atuamos, sabemos onde que a gente quer chegar, como a gente quer chegar, mas gerir essas pessoas, esse é o nosso principal gargalo hoje. Então, por quê? Porque a gente hoje é um patinho feio, vamos colocar num horizonte de tantas revendas grandes e com histórico muito bonito aí na região, né? Então, a gente tem essa equipe É, hoje. o pulo do gato é construir a equipe mesmo. Aquele cara que está com você, ele olhar para você e falar, não, eu acredito nesse projeto, assim como vocês acreditam, estamos juntos e nos altos e no baixo eu estou com vocês. Parece que no passado era mais fácil encontrar esse tipo de pessoa. Hoje a gente vê uma certa dificuldade, mas hoje, graças a Deus que a equipe que a gente tem, todos ali hoje estão muito bem focados, motivados, e a gente é muito transparente nisso. A gente fala para o cara, fala, olha, você está começando, a gente está te dando oportunidade. Você estava como ateu, você às vezes nem era um ateu. Estou te dando a oportunidade de você começar numa empresa pequena, mas que a gente vai te ensinar tudo. E quando você estiver sabendo já tudo, começando a colher os frutos, a gente peça que você não saia. A gente tem esse papo, assim, às vezes tem hora que assusta até o vendedor. O cara fala, não, mas eu estou começando agora, não estou pensando em sair. Eu falo, não, agora você tem essa mentalidade. É, Agora, aqui na frente aqui que você está começando, você tem, você fala isso. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando todo mundo começar a te assediar aqui, te fazer propostas mirabolantes, você vai repensar. fica Então, tentado, né? você acha meio precoce esse tipo de conversa, mas a gente já realmente fala para o cara que a gente quer, que a gente acredita nele, para ele perpetuar com nós e frutificar com nós e conseguir colher esses frutos junto conosco. Porque é um investimento muito grande, mano, né? Treinamento de vendas, tempo, ele aprender a conhecer a região, isso daí hoje custa muito. Custa realmente dinheiro e tempo, né? E aí quando esse cara tá E é bom, tá, aquela máxima, né, Anderson, que é melhor você não pode deixar de treinar, né? E você tem que correr o risco de treinar e o cara ir embora, pelo fato que se você não treinar e ele ficar, é pior também, né? entendeu, né? Então, na verdade, assim, a gente nem pensa nessa segunda opção. A É, primeira é tem que treinar e ficar. É o porque melhor. a gente tem que ter assim, esse cara realmente vai ser comprometido. Primeiro é tentar ser mais assertivo nas contratações. Difícil, é muito difícil, né? Difícil. Nossa, a gente estava comentando, né? Tem muitas faculdades, tem muitos profissionais, mas profissionais bons, poucos, que a gente realmente pode contar com o cara, trazer. Então, hoje a gente começou assim, olhava dentro do quintal de casa, né? Que era aqui da região. Esses caras, os bons estão todos empregados. Começamos a disparar currículo para o Brasil, tentar trazer gente de fora até, assim, que realmente a gente sabe que às vezes está numa região não tão próspera, vamos dizer assim, né? Que queira Uhum. no Mato Grosso. Encarar o desafio, né? Mas aí já aconteceu coisa engraçada, o cara vir contratado pela gente, nesse período de uma semana, ele ali, para começar a trabalhar, organizando as casas dele, ele foi no mercado, viu coisa melhor e largou a gente. Então você viu tanto que o mercado, Tá louco. ele precisava ter a garantia que ele viria. Ele veio. A hora que ele chegou, ele começou a ver o mercado, falou, opa, não, mas eu já surgi, o mercado é tão aquecido que o cara ele tem opção de escolha, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar que esse profissional que faz isso, ele vai ter uma vida curta no mercado.
Porque ele fez isso hoje, ele vai fazer isso daqui um período, depois um outro período, e a gente Vai avalia chegar muito. uma hora que as empresas vão ficar desconfiadas, cara, não vai. Exatamente. Dando até um pouquinho de tema, mas é uma dica importante. A quantidade de lugares diferentes que você foi. E esse é um ponto complicado. O que você dá de dica para a turma em relação à mudança? Encarar o desafio e ir para o novo. Você saiu do Mato Grosso do Sul, foi para o Goiás, foi para o MT. De primavera, você teve essa coragem de sair e ir para o 63. O que faz? Ainda mais tendo família. Com família, eu acho que o cara ele repensa muito, assim, sabe? Eu falo hoje por mim, né? Quando eu estava estabilizado com a família, mas primeiro é que o cara, assim, se ele garante que ele realmente ele dá conta, que ele acredita naquilo ali, pode ir sem medo que dificilmente vai dar errado. Primeiro, se a gente trabalha honestamente, se a gente faz as coisas com dedicação, é só o tempo de esperar que isso daí vá acontecer. Acho muito difícil não acontecer. Mas aquele cara que já chega achando que não vai dar certo, porque ele chegou na região ali que realmente, até ele aprender, conhecer. E aí a gente vê que parece que tem muita gente que é enraizado com o passado, né? De onde veio, que é aquela coisa mais confortável, né? Porque no momento de aperto, onde você sempre quer ir, para perto de casa. Isso é normal, isso, todo mundo acontece isso. Então, assim, ele entender que esses momentos de dificuldade vão acontecer, mas são passageiros, que ele tem que ter esperado Uhum. tempo para esperar. Então, se ele tivesse tempo para esperar, logo isso passa, essa dificuldade de início passa, e daí ele começa a conhecer melhor a região, começa a conhecer melhor os clientes, e daí realmente as coisas para ele começam a evoluir mais, ele começa a ter um network, porque hoje o nosso negócio é network. Então, o dia inteiro os caras estão conversando com um, com o outro, igual foi hoje o celular, cara, essa rede social, todo mundo se conhece. Eu sou meio analógico do negócio, né? Eu não tenho nada de rede social. Estou precisando ter por causa do negócio agora, né? Mas desde o passado eu nunca quis mexer um pouco isso por causa da questão de foco, né? Eu acho que eu já sou um Uhum. cara com foco muito rápido com as coisas, então se eu tiver mais uma distração, eu prefiro não ter. Mas é necessário, mas a gente vê que essa turma hoje, todo mundo se conhece. Todo mundo. Então o É. cara chegou hoje, de repente ele já faz uma amizade ali, que o cara já conhece o outro, que já conhece o outro. Com 2, 3 meses ele já está rodando, ele já está trabalhando, e as coisas hoje acontecem muito rápido. Diferente de antigamente, que você tinha que ir na fazenda do cara andar 100 quilômetros para ter a sorte de encontrar ele lá, porque não tinha telefone, para saber se ele estava lá, para você conseguir conversar com ele uma primeira vez. Se não desse certo na primeira, você teria que voltar depois de um tempo. Então, hoje as coisas é muito mais fácil para essa galera. Por isso que eu falo, só tem que ter paciência. Tenha paciência que as coisas vão acontecer. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar lá o Anderson Cunha, que acabou de formar, lá em 2008, pelo tempo de experiência que você tem de mercado, qual dica que você daria para esse profissional novo que está para ver esse mundão no agro? Primeiro, tenha objetivos bem certos do que realmente você quer. Se você quer ir para o comercial, procure um estágio no comercial. Se você quer ir para uma fazenda, se dedique numa fazenda. Se você almeja ser um representante de uma multinacional, a gente sabe que é já um mercado um pouco mais concorrido, faça diferente. Vai fazer um MBA, vai fazer um curso de inglês, mas tenha foco. Tenha foco naquilo que você quer, porque o mercado hoje é extremamente competitivo, é gigantesco e a gente se perde muito fácil nesse mercado. Mas tenha objetivos concretos do que você quer, do que você acredita e foque naquilo ali que as coisas vão acontecer. Realmente, a quantidade de opção que tem hoje no mercado e a velocidade da informação que a gente tem na palma da mão pode fazer a pessoa ficar muito afoita para ir para um lugar ou para o outro, né? Eu quando eu estava nesse meio de fazenda, tudo, eu pensei assim, bom, eu não vou trabalhar com soja, porque eu trabalhei em fazenda, minha família é da pecuária, eu vou vender semente de pastagem. Na minha cabeça, alguma semente de pastagem eu ia colocar. Mas quando eu conheci a cultura soja, eu falei, opa, que eu trabalhei na fazenda, né? Eu falei assim, não, eu não quero mais semente de pastagem. Então, tudo aquilo que eu vinha alimentando na minha cabeça, eu falei, não, isso aqui eu já não quero mais. Realmente coloquei um ponto final naquilo ali e não fiquei mais alimentando esse sonho. Porque se eu ficasse alimentando esse sonho, eu tinha ido atrás disso aí, bem provavelmente que eu tinha conseguido alguma coisa nesse ramo e estaria nesse ramo até hoje. Não sei se dizer bem ou mal, mas estaria nesse ramo até hoje. Então, a partir do momento que eu foquei, que eu falei assim, eu quero trabalhar no comercial, trabalhando com grandes culturas, e aí eu coloquei um objetivo muito forte nisso daí, e falei, quando eu conseguir o primeiro trabalho, eu vou trabalhar igual um condenado, porque eu preciso disso. Aí realmente as coisas aconteceram. E a soja é um mercado gigante, né? Você que está no MT e já viu Goiás, a gente tem ainda muita É, coisa para abrir e é um mercado que cabe muita gente, né?
Cabe, se a gente for olhar esses dados que eles falam aí de tanto que ainda pode crescer o Brasil sem desmatar nada, né? A gente está numa região aqui muito grande, né? Soja e milho, então milho aqui virou a realidade da região, né? Antigamente milho não tinha valor na nossa região, por N Uhum. motivos. Aí, de repente, vem essas usinas de álcool fazendo etanol de milho, milho explodiu de preço, milho era o patinho feio dentro da fazenda, de repente virou, às vezes, até a cultura principal do negócio, rentabilizou muito, tanto o agricultor como toda a cadeia, porque o cara antigamente não fazia nada, malemar ureia ou investia na semente barata, e de repente agora não, ele quer o melhor híbrido, ele quer o melhor fungicida, duas, três, quatro, porque ele sabe que isso daí vai dar retorno. A gente conhece a planta de milho, a planta C4, que quanto mais você investe nela, mais ela pode te dar retorno. Então, a cultura, de repente, o mercado, não só o soja, mas a soja e o milho explodiu, né? O cara quer Uhum. pode plantar rápido, ele poder plantar mais milho numa janela boa para ele poder colher mais também. É uma cadeia, né? É um mercado que não para, né? É dinâmico demais. Todo dia aprendendo uma coisa nova, todo dia acontecendo uma coisa nova. Todo dia, todo dia. O mercado aqui, quem quer conhecer a região da 63 é deslumbrante aqui. Tirando tudo isso, ainda tem os pivôs de feijão, que a área de irrigada aqui é gigantesca. Eu achava que Cristalina e Lusiânia, ali, aquela região, tinha muito pivô. Quando você conhecer Sorriso, Nova Biratã, grande região aqui, você fica boca aberta de tanto pivô que os caras têm aqui na região. Então, feijão é uma realidade muito forte aqui, algodão, grandes culturas estão todas aqui, né? Então, a gente aqui tem produtor que consegue fazer 3 safras, ou soja, milho e feijão, ou consegue pôr o gado dentro do sistema ainda no sequeiro, né? Soja, milho e o gado Faz ainda. ainda uma interação Consegue com o gado, né? Uma safrinha de boi. safrinha de boi, né? Então, o mercado hoje é muito dinâmico, né? Muita coisa acontecendo e é sem precisar abrir área, né? Os caras estão dentro da própria área, na verdade, verticalizando o negócio deles, né? Anderson, foi show a conversa, cara. Obrigado pelas dicas. Tenho certeza que a turma vai aproveitar bastante. Tamo junto, meu amigo. Se Deus quiser, uma hora eu apareço aí no NT para conversar e pôr os assuntos em dia. Ah, legal, obrigado, Giovanni. Uma satisfação imensa, cara, estar conversando, compartilhando um pouco dessa minha trajetória profissional. Espero que tenha gostado aí. Portas da loja estão abertas para ti. Vamos aguardar uma visita. Tamo junto, cara. Desejo muito sucesso aí. Grande abraço. Obrigado, Com viu? Deus. Tudo bom. Boa noite.